Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom. God is good. And all the time. Deus es bueno. E em todo el tempo, Deus es bueno. Aleluia. Com licença, desculpe, deixa eu pegar aqui os meus olhos postiços. Mas eu estava pedindo a Deus que me desse uma palavra para a gente compartilhar. E Deus me levou a um texto muito interessante, muito maravilhoso. Mas antes de começarmos a meditar sobre ele, eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua presença. Nós sabemos que o Senhor controla todas as coisas e estamos submissos ao Senhor, à tua vontade. Senhor, eu não tenho nada para poder falar. Eu sou uma pessoa comum, os meus pensamentos, as minhas ideias não têm valor algum, não têm nenhum fundamento se não estiverem firmados na tua palavra. E é por isso que eu peço que o Senhor use os meus lábios. Coloque as tuas palavras nos meus lábios. Eu quero estar escondido atrás da cruz de Jesus, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. O Senhor usou uma mula para profetizar. Espero que o Senhor me use para falar com o teu povo. E eu quero que o Senhor fale comigo também, porque eu preciso ouvir a tua voz. Eu dependo do Senhor, totalmente. Então fala comigo agora, Senhor, e fala com o teu povo. Toca nos corações, remove todas as barreiras que possam impedir a tua palavra de ser aquela semente plantada em terreno fértil. Que os nossos corações agora estejam abertos e como uma terra arada e preparada para receber uma semente. E a tua palavra, a pura palavra do Senhor, seja essa semente que caia nesse terreno e que frutifique e dê frutos. E é no nome de Jesus que eu peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Eu gostaria de pedir para que quem tiver Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Pastor, não roubei a próxima mensagem sua não, né? É porque domingo passado eu preguei, ele falou, pastor, essa era a palavra que eu tinha preparado para o próximo sermão. Agora o senhor falando aleluia, eu falei, pô, eu roubei a outra palavra dele. Bom, significa que Deus está querendo falar isso. É a palavra de Deus, glória a Deus, né? Romanos no capítulo 8. Se você não tem a Bíblia, nós vamos ter aqui, projetado aqui em inglês, português e espanhol. Já está ali, ó, tá vendo? E eu vou ler por aqui também, que aí a gente vai acompanhar numa só linguagem, né? E Romanos no capítulo 8 começa com uma declaração poderosíssima de Paulo para nós. Diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em... Aos que estão em... A condenação é para quem? Nenhuma condenação. Olha, nenhuma. Quem sabe o que é nenhuma? É nenhuma. Entendeu? Você pode até separar que o sentido é o mesmo. É nada, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Continuando. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne,
Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne e do pecado, e, por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Dá uma pausa aqui, olha, tá meio complicado isso aí, né, pastor? Isso aí tem tanto carne, pecado. Vamos voltar ali, vamos ler de novo pausadamente, olha. Porquanto o que era impossível à lei, existia alguma coisa que era impossível à lei, não é? O que era impossível à lei? Evitar a condenação. Porque a lei condenava todo mundo, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Então todo mundo estava condenado. E Jesus veio para quê? Para que não haja mais condenação. Então, pelo motivo de que era impossível a lei, o perdão, visto que se achava fraca pela carne, por quê? A lei deixou de ser a própria lei e começou a entrar coisas humanas, sentimentos humanos, entendimentos humanos. A briga de Jesus com os fariseus é que eles não seguiam mais a lei de Deus. Eles inventavam coisas, tradições e misturavam junto com a lei e obedeciam mais às tradições do que o que Deus tinha falado propriamente dito. Aquela história, né, de quem conta um conto aumenta um ponto. Né? A gente já brincou muito daquele telefone sem fio que a gente escreve uma frase. Aí fala para quem está do seu lado, no ouvido dele. Aí vai passando a história, quando chega no último não tem nada a ver com a história original. Assim estava a lei. E do jeito que as coisas estavam, as pessoas não conseguiam mais acompanhar, serem abençoados. Havia uma carga sobre eles tão grande e os fariseus, aqueles sacerdotes, se aproveitavam disso para levar vantagem em cima das pessoas. Falando, eu posso arrumar um jeito para você não sofrer pelo pecado. Você pode comprar a sua libertação, a sua cura. E assim era feito. Então, por isso, Jesus veio, e Jesus até falava com os discípulos, com os fariseus, olha, vocês são hipócritas, porque vocês impõem leis em cima das pessoas que vocês não mexem nenhum dedo para poder carregar, vocês não conseguem fazer nada. Então Jesus, o que ele fez? A lei estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne e do pecado. Jesus veio como homem. Muitas pessoas acham, e algumas pessoas quando escutam a gente falar isso, falam, pastor, é herético, ele já está doido. Mas olha, Jesus, enquanto estava na terra, ele não era Deus, ele era homem. A Bíblia diz que ele abriu mão de ser Deus e se tornou homem. Por que vocês acham que o diabo foi tentar Jesus? A Bíblia fala que ninguém pode tentar a Deus. Por que vocês acham? Porque o diabo sabia que Jesus, como homem, podia pecar. Jesus, como homem, podia pecar. Então o diabo foi em cima de Jesus. E Jesus teve fome. Deus tem fome? Mas Jesus teve fome. Na semana passada nós falamos sobre a mulher samaritana. E Jesus se cansou. Jesus estava cansado de uma caminhada de 70 quilômetros, 72 quilômetros que Jesus estava fazendo a caminhada. E ele teve sede e cansou e sentou para descansar. Jesus era homem, então ele tinha o mesmo corpo que você tem, que eu tenho. Sujeito aos mesmos desejos, às mesmas vontades que você tem, que eu tenho, que nós temos.
Então Jesus veio ensinar para a gente que é possível viver sem pecar. Não é impossível. Por que Jesus não pecou? Porque ele estava constantemente na presença de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui mais adiante, ok? Então, Jesus veio na carne semelhante ao pecado e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. O que acontece? Ele estava na carne como sujeito ao pecado e condenou o pecado porque ele não pecou. Na própria carne ele condenou o pecado. Ele falou assim, você não tem autoridade sobre mim. Esse foi o projeto de Deus. Não era mais na lei, e sim através de Jesus. Jesus veio nos ensinar que nós podemos vencer o pecado. Esse que foi o trabalho de Jesus. Continuando. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E olha ali, Espírito está com E maiúsculo. No original, ali é o Espírito de Deus. Nós andamos de acordo com o Espírito de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É Ele que nos dirige. Continuando. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Ok, não é quem come picanha. Não são os carnívoros, nem os os índios, como é que chama? Os canibais. Aqui não está falando de canibal, não. Os que andam segundo a carne, a Bíblia quando fala segundo a carne é de acordo com o desejo do corpo em pecar, em seguir e fazer as coisas do pecado. Essa é a separação. Então, pois os que são segundo a carne inclinam-se para os pecados. Quem anda sem ser dirigido pelo Espírito de Deus, anda para pecar. O pecado faz parte, é uma coisa tão comum na vida, que para eles tanto faz, eles não estão sensíveis ao pecado. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quando nós andamos de acordo com o Espírito de Deus, nós andamos buscando as coisas que agradam a Deus. Continuando. Porque a inclinação da carne é... Olha... Quem anda segundo a carne, vai para onde? A direção, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha como que a gente começa a entender as coisas. A nossa vida começa a ter sentido. A gente encontra uma paz que não é a paz que as pessoas andam aí de paz e amor, com um cigarrinho de maconha entre os dedos, paz e amor, né, nos anos 60 aí, paz e amor, mas com maconha e tudo. Não, a paz não vem de fora para dentro, a paz sai de dentro para fora. Dizem que uma vez pediram a um pintor, a um artista, para que ele pintasse um quadro que significasse paz. E ele pintou um mar bem revolto, um mar bravo, as ondas batendo no rochedo. Tinha uma rocha lá no meio do mar, assim, as ondas, aquela coisa assim, como se fosse uma tempestade. E lá no miolinho lá daquela rocha, tinha um ninho e tinha um pássaro pousado ali. Aquilo era a paz, porque o que estava ao redor não gerou pânico naquela ave, senão ela teria voado. Paz é o que nós sentimos mesmo no meio de tempestades. Então, e a paz e a vida é resultado da inclinação do Espírito. Continuando. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus.
Então, olha, a gente está começando a ver o seguinte, existem dois caminhos para a gente, ou andar pela carne ou andar pelo Espírito. Se nós andamos de acordo com a nossa carne, nós temos morte e nos tornamos inimigos de Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Fala para quem está do seu lado. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é o pastor que fala, é a Bíblia que fala. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela está falando, ó, andar segundo a carne não agrada a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, para nós sermos de Deus, nós temos que ter o Espírito de Deus em nós. E existem pessoas que não têm o Espírito de Deus. Esses andam pela carne. Continuando. Ora, se Cristo está em vós... Olha, vocês já viram que no versículo anterior fala se o Espírito de Deus está em vós. E agora está falando se Cristo está em... O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito... Olha, que Espírito... Olha, é minúsculo. Nós somos um Espírito que tem uma alma que mora dentro de uma carne, de um corpo. A Bíblia fala que existe a divisão entre espírito e alma. A alma é o que você sente, é o seu sentimento, é o que eles chamam de psique, né? A sua mente, essa é a sua alma. E temos um espírito que é vivificado por Deus. Deus é que dá vida a esse espírito. E habitamos todos num corpo. O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou, olha, o espírito, letra maiúscula, é o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus dos mortos ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Então o Espírito de Deus vai pegar aquele corpo que estava morto por causa do pecado e vai dar vida. Por quê? O Espírito de Deus vai testificar com o nosso espírito, vai dar vida, e o nosso espírito, querendo andar segundo o Espírito de Deus, vai exercer força sobre a nossa carne, para que a nossa carne não ande na morte, e sim em vida e em paz. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então é por isso que existe uma luta. Porque, olha gente, o pecado é gostoso, não é? Se não fosse, ninguém queria pecar. Mas é aquele negócio, né? É doce no começo, mas é amargo no final. E o diabo faz uma maquiagem tão linda, né? Fica tão bonito o pecado, é tão sedutor, né? Porque se viver... Ok, continuando. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são... Espera aí. Mas todo mundo é filho de Deus? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que são filhos de Deus os que são guiados
pelo Espírito de Deus. Olha aqui. E aqui, ó, para não gerar dúvida alguma, Paulo ainda escreveu não somente... Volta. Não, mais um para frente. Mais. 14. Ele não só escreveu Espírito, Paráclitos, não só Espírito com letra maiúscula, ainda colocou de Deus. Olha, nós temos que andar de acordo com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, onde que a gente encontra o Espírito de Deus? Jesus, quando ressuscitou e tudo, estava indo encontrar com o Pai, o que ele disse? Olha, não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for, eu vou mandar o Espírito de Deus para que vos ensine e façam lembrar o que eu te ensinei. O Espírito de Deus veio ficar conosco enquanto Jesus está preparando o nosso local, para onde a gente vai morar a eternidade. Então nós temos o Espírito Santo de Deus. A diferença entre ler a Bíblia, o entender e não entender a Bíblia, a própria Bíblia diz, o homem natural, quem que é o homem natural? É o que não é filho de Deus, é o que anda de acordo com a carne. A Bíblia diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. Mas nós, que somos filhos, entendemos porque a Bíblia, a palavra, as coisas de Deus se discernem, se entendem, se compreendem espiritualmente. Se o meu espírito não está sendo dirigido pelo Espírito de Deus, eu nunca vou entender a Bíblia. Eu vou ler o tanto que eu quiser e não vou entender. Isso é que é incrível. A gente lê a palavra de Deus hoje e Deus fala com você uma coisa hoje. Amanhã você lê a mesma passagem e Deus fala outra. Ah, Deus fica mudando de ideia. Não, Ele adiciona mais coisa ao que já te ensinou. E é impressionante. Essa é a diferença da Bíblia para um livro comum. Cada vez que a gente lê a Bíblia, Deus se manifesta de maneira diferente. Nós vemos coisas diferentes acontecendo conosco. É Deus falando conosco. E Ele está atualizando. Cada vez que você vai lendo, Deus vai falando com você e atualizando você pela palavra dEle. E Ele disse que para ser filho de Deus, tem que andar pelo Espírito de Deus. Para ser filho de Deus. Então, às vezes nós vamos muito por palavras que outros falaram, como os fariseus faziam. Eles pegavam a lei de Deus, adicionavam entendimentos nele e depois começavam a falar mais das coisas que eles entendiam, mais sobre as tradições, do que na palavra de Deus propriamente dita. Então hoje nós vemos um povo muito confuso, uma igreja confusa, muita gente com muitas ideias, porque estamos andando pelo que outros escreveram e não pelo que Deus colocou para que a gente aprenda. Eu acho muito interessante eu ler um livro que fale alguma coisa da Bíblia. Mas o que dirige a minha vida não é o livro que fala da Bíblia. É a Bíblia que o livro fala. O meu manual de vida é a Bíblia. Como eu sempre falo, olha, pastor prega, quando o pastor pregar, é bom que você anote o que o pastor falou, depois chega em casa, confere com a Bíblia e vê se o que ele falou está de acordo com o que a Bíblia diz. Porque se não estiver de acordo com o que a Bíblia diz, não é mensagem de Deus. A gente tem que andar pelo que a Bíblia fala, que é o nosso manual.
E aqui disse que quem não anda pelo Espírito de Deus, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Continuando. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste espírito de adoção pelo qual chamamos Abba Pai. Quando nós recebemos esse espírito de adoção, quando nós somos adotados por Deus, tá vendo? Nós somos criaturas de Deus. Todos somos criaturas. Ah, mas Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos simplificar uma linguagem que a gente entende. Você tem um animalzinho de estimação. Você tem uma cadelinha lindinha. Aquela cadela, para você, é como se fosse um membro da família. Mas se um ladrão chegar lá e falar assim, eu vou matar esse cachorro, esse animal. Você fala, não, mata a mim, mas não mata ela. Eu não. O cachorro eu compro outro. Posso gostar muito, cuido, dou toda a atenção, mas eu não morro por causa dele. Mas se um ladrão quiser matar meu filho, eu morro pelo meu filho ou minha filha. Não pelo cachorro, mas pelo meu filho eu morro. O cachorro pode ser cuidado com a melhor, como se fosse um parente, mas nunca vai ser um filho. Deus cuida de toda a criação dele, cuida. Ele preocupa com toda a criação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele espera que todos venham tornar-se filhos de novo. E Jesus veio para fazer isso, trazer a criatura de volta para Deus para se tornar filho, para ser adotado, para poder dizermos ali, Abba. Abba significa papai, paizinho. É quebrar aquela coisa de que Jeová, que está lá no céu, aquele homem, aquele ser de barba branca que fica sentado no trono. Não. A Bíblia fala que pelo Espírito de Deus nós podemos chamá-lo de papai, daddy. Como que é em espanhol? Papi, sim. Llamarlo de papi. Olha, Jesus veio para que nós pudéssemos ter intimidade com nosso Deus. Romper todos os ensinamentos que foram colocados sobre nós, que nós não fomos conferir se estão na Bíblia. Quando nós começamos a ter o entendimento de que a Bíblia fala tudo o que precisamos saber, às vezes nós somos enganados por ideias de outras pessoas e não do que a Bíblia está dizendo. Então, se nós entendermos que nem todos somos filhos de Deus, mas que podemos ser adotados para chamar o nosso Deus de papai, as coisas mudam de figura. Continuando. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos, tá vendo? O Espírito de Deus vai testificar com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando? Quando nós começarmos a andar pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus começar a dirigir a nossa vida, nós vamos entender que nós somos filhos de Deus, aí nós podemos chamar Deus de papai. E se filhos também, se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de... nós vamos ter direito à mesma herança que Jesus. Co-herdeiros com Jesus, filho de Deus.
É isso que Deus tem preparado. Deus mandou Jesus ao mundo para fazer com que nós possamos voltar aos céus para estar com o Pai e herdar com Jesus toda a herança prometida. Chamar Deus de papai. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. É padecimento? É. Por quê? Porque nós vamos ter que dizer para a nossa carne, para essa carcaça, não. Quando ela quiser pecar, eu tenho que falar com a minha carne, não. Isso não agrada ao papai. Você não vai fazer porque não agrada ao papai. Aí, isso você vai fazer, mas eu não, a carne, eu não quero fazer, mas isso você vai fazer porque isso é o que agrada a papai. As coisas começam a mudar. E aí, quando nós vivemos assim, nós entendemos o que é vida e o que é paz. Nós começamos a ver que a paz começa a sair de dentro para fora. Nós não precisamos de nada externo para trazer paz para nós. Porque as coisas que vêm de fora são passageiras. Dura um determinado tempo. A bebida, a droga, o sexo, não estou falando que sexo é pecado. Dentro do casamento é a maior bênção que tem. Muita gente tem ideia de querer falar, né, que o pecado de Adão e Eva foi o sexo. Gente, a maior mentira do diabo. Porque Deus disse para o homem e a mulher, crescei e multiplicai. Como? Tinha outra maneira de multiplicar sem ser sexo? Então se tem, deve ser, será? É só andando de mão dada não dá não. Então, gente, o pecado não foi o sexo. O sexo é uma bênção de Deus. Mas o sexo feito como Deus falou. Marido e mulher. Ali, a bênção está ali. E nós temos aqui um especialista, né, o pastor Bruno, que está aqui com a gente, especialista em família, né? Não em sexo, em família. Bem lembrado, bem lembrado. E segunda-feira nós já tivemos, na sexta-feira nós já tivemos a primeira reunião dos homens aqui, foi muito bom a reunião aqui. Fizemos um curso sobre família e agora começamos a fazer o curso Homem ao Máximo e Mulher Única. Olha, as mulheres se reúnem na segunda-feira para estudar sobre mulher. Então, de acordo com a Bíblia, a mulher bíblica, o que é a mulher na Bíblia? E o homem, nossa, o pastor está aqui ensinando como que é um homem como a Bíblia diz. E às vezes a gente precisa aprender, porque está na hora da gente deixar os ensinos que a gente aprendeu fora de Deus e colocar o que Deus coloca para nós. E se nós fizermos isso, a gente vai aprender cada dia mais. Irmãos, eu quero falar com vocês justamente sobre a veracidade da Bíblia. A minha Bíblia, vocês podem ver aqui que ela está um pouquinho marcada sobre isso aí, toda rabiscada, né? Tá vendo? Toda rabiscada, colorida. Deu close aí? Mostrou? Ah. Mas hoje Deus está me falando coisas diferentes aqui. Olha como que ele é viva. Ah, mas pastor, se eu já sabia tudo isso, não, Deus está falando comigo, eu estou aprendendo coisa nova hoje aqui. Na mesma passagem que eu já li trocentas vezes, Deus continua falando. Essa é a diferença da Bíblia para livros. Porque a Bíblia é vida. Então nós somos herdeiros e co-herdeiros. Então eu vou mortificar a minha alma, a minha carne,
Eu vou lutar contra a minha carne. Lá em Coríntios, Paulo fala da luta que existe entre a alma e o espírito, a carne e o espírito. Existe uma luta mesmo. E quem que vai vencer a luta? Quem o alimentar mais. Tem aquela história, né, do cacique, do índio conversando com o filho e falando para o filho que dentro da gente tem dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. Aí o filho, que estão sempre lutando, ele fala, qual dos dois que vai vencer? Aquele que você alimentar mais. O que você tem alimentado mais na sua vida? O seu espírito ou a sua carne? Você tem andado pela carne ou pelo Espírito? Porque quando nós andamos pelo Espírito, o Espírito de Deus testifica em nós. O Espírito de Deus nos ensina. O Espírito de Deus fala conosco. O Espírito de Deus revela para a gente. Mas se nós andamos pela carne, pelo entendimento da carne, pelas ideias da carne, pelo que outras carnes falam, nós não andamos de acordo com o que Deus está falando. Porque se sair desse padrão, não é Deus falando. É como eu assisti aquele filme Êxodos, Deuses versus Kings, Deuses e Reis. Eu fiquei, olha, por quê? Se o autor quisesse fazer uma história científica, ele podia fazer um filme científico, ele podia fazer aquele filme sem usar o nome de Moisés, ou usar o nome de Faraó, né? Ele poderia ter feito aquele filme, mas por que ele quis colocar Moisés, um personagem bíblico, e mentir a respeito do que a Bíblia fala? Porque, não, é uma nova visão que ele tem. Não, ele não tem uma nova visão. Ele simplesmente desfalou, não existe esse verbo não, mas a gente criou hoje. Ele untold, né? Ele desdisse a história da Bíblia. Desfalou a Bíblia. Mas sabe por quê? Porque quem não conhece a Bíblia vai achar que a história bíblica é aquela. Essa é a arma do diabo para evitar que as pessoas creiam em Deus. Colocar uma ideia diferente. E ele usou o nome Moisés, porque fala de Moisés, porque todo mundo já ouviu falar da história de Moisés. E quem não conhece a Bíblia e já ouviu falar que Moisés abriu o mar, não sei o que mais, vai achar que aconteceu da maneira do filme. Que foi a mesma coisa lá com o filme Noé. É descontar, não de descontar de fazer um vale não, entendeu? Mas contar ao contrário a história bíblica. Infelizmente é isso que está acontecendo. E se nós não andarmos pelo Espírito de Deus, nós vamos acreditar na mentira. E depois vamos querer dizer que somos filhos de Deus? Acreditando nas mentiras? Então nós temos que vir aqui. Até hoje ninguém conseguiu provar e nem vai conseguir que o que está aqui na Bíblia não é verdade. Quando as pessoas acham que conseguem colocar a Bíblia em xeque e falam assim, agora quero ver. Que isso? A Bíblia é tão atual, que lá em Obadias, isso não sei quantos anos antes de Cristo, trocentos anos antes de Cristo, Deus falou assim para o homem, se você se elevar como águia e colocar o seu ninho entre as estrelas, eu te derrubarei de lá. Eles não sabiam nem o que era pipa.
O homem nunca tinha imaginado que um dia pudesse voar, sair do... Nem andar de carro ele não tinha, nem para andar de carro. E Deus falou, olha, se você subir como águia e puser o seu ninho nas estrelas, eu te derrubarei de lá, diz o Senhor. O que os homens estão querendo fazer? Ir morar nas estrelas, né? Gente, isso é coincidência. Coincidência, eu vou te falar, é incrível como que as pessoas conseguem ter esse entendimento. Olha como que o diabo cega a mente das pessoas. Se houvesse uma coincidência, uma só coincidência, entre uma passagem lá do Velho Testamento, diante de Cristo, coincidir com Jesus, é uma coisa. Mas todas as profecias sobre Jesus, feitas em tempos distintos, e naquela época não tinha Google, para o profeta falar assim, deixa eu googar aqui a respeito de Jesus aqui, saber se alguém já falou alguma coisa de Jesus, eu vou falar uma profecia para poder empatar com essa, para quando Jesus nascer, concordar com ele. Não, ninguém sabia, nenhum não conhecia o outro. E eles escreveram a mesma coisa sobre Jesus, e todas as profecias sobre Jesus se cumpriram em Jesus. Coincidência? Me ajuda, né, gente? Eu acho que precisa ter mais fé para ser ateu do que ser cristão. Tem que ter mais fé para crer que de uma explosão onde tinha muito fogo, apareceu uma bactéria, uma coisa que nem sei, não é bactéria, é molécula, ou o que é, uma coisinha, um fungo, e aquele fungo se modificou e criou tudo que nós temos hoje. Para com isso, gente. Não é mais fácil falar que Deus falou assim, haja homem e houve homem, pegou o barro e fez, e falou assim, olha, você é pó e ao pó voltarás, e o homem morreu e virou pó de novo. E falar que o macaco é a mãe dele. A minha mãe não é macaco. Que o macaco foi transformando e virei eu. Você pode ser, eu não. Tem que ter muita fé para crer nisso. Que do nada as coisas se fizeram. E a Bíblia fala que Deus criou. E Deus criou. E não tem como contender com Deus. Olha, terminando, vamos terminar? Pastor, mas eu não creio. É um direito que todo mundo tem de não crer. Eu não creio na lei da gravidade. E por causa disso, eu vou sair andando daqui e não vou encostar no chão. Presta atenção. Eu não creio. Vou até concentrar agora. Não creio na lei da gravidade. Opa, não funcionou não, vou tentar de novo. A lei da gravidade não existe. A lei da gravidade não existe. Adianta eu não crer? Ela existe. Adianta eu não crer que Deus não existe, que isso tudo... Sabe quando é que as pessoas que não creem no que Deus está falando, sabe quando é que eles vão ver que era verdade? Quando não houver mais jeito. Aí uma pergunta. A vida que eu levo hoje é uma vida sadia? Eu vou ser condenado por viver uma vida sadia? Se eu estou vivendo uma vida sadia, eu vou morrer uma vida sadia. Se não houver céu nem inferno,
eu vivi uma vida sadia, certo? Então, pelos conceitos daqueles que não creem que existe céu ou inferno, você não fez isso, você não aproveitou a vida. Será que eu vivendo uma vida sadia, eu não estou aproveitando a vida? Você não sabe o que eu aproveito vivendo a minha vida sadia. Porque a pessoa que não experimenta, ele não sabe. Eu posso beber um copo d'água aqui, um suco, e falar assim, qual que é o gosto desse suco? Ninguém vai me falar, a menos que prove. Então, eu tenho uma vida sadia, pela minha vida, eu estou vivendo para encontrar-me com Deus. Pede para baixar o volume aí dentro. Aí, pela vida que eu estou vivendo, eu tenho uma recompensa. Se a minha vida que eu estou vivendo não tiver recompensa, eu vivi uma vida sadia. Quem não crê, vou encontrar com ele no mesmo lugar. Se não tiver vida, nós dois vamos acabar do mesmo jeito. Agora, e se eu estiver certo e quem não crê nessa minha vida sadia estiver errado? Eu vou para o céu e ele vai para o inferno. Vivi uma vida sadia e fui para o céu. Você não viveu uma vida sadia, foi para o inferno. Você não cria no inferno, mas está lá. Eu estou no céu. A vida que eu vivo hoje, eu vivo uma vida boa. Uma vida sadia. Uma vida que agrada a Deus. E que me traz paz. E que me traz alegria. Independente da situação em que eu esteja. No meio do tormento, Deus me dá paz. Não é religião. Eu sou contra a religião. Pastor, contra a religião? Sou. Eu sou a favor da Bíblia. O que a Bíblia diz, eu creio. A Bíblia fala sim, é sim. A Bíblia fala não, é não. Nada, nenhum A a mais, nenhum A a menos da Bíblia. É isso que dirige a minha vida. Porque foram os religiosos que mataram Jesus. Os doutores da lei que mataram Jesus. Mas a Bíblia é o que dirige a minha vida, não é religião. É vida com Jesus. E eu não troco essa vida. Eu já vivi outra vida sem Jesus. E eu sei o que é viver com Jesus. Você nunca viveu uma vida com Jesus? Então você não sabe o que você está perdendo. Você está vivendo, você acha que sua vida é boa? Eu já vivi uma vida como a sua. Era boa, era. Mas não se compara com uma vida com Jesus. Não se compara. A vida com Jesus é muitas vezes melhor. Se você acha que sua vida era boa, você não sabe o que você está perdendo sem Jesus. Porque com Jesus a vida é outra coisa. É muito boa. Feche os seus olhos. Faço uma pergunta para você agora. Você é filho de Deus? Ou você é criatura de Deus? Você tem intimidade para chamar Deus de papai? Porque você anda pelo Espírito ou você ainda anda pela carne? Mas pastor, como que a gente faz para ser filho de Deus? A Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia também diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a saber, aos que creem no seu nome, sejam feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, eu preciso fazer o seguinte. Está escrito, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
A necessidade de confissão de que Jesus é o Senhor não é declarar, é confessar. Confessar é você dizer a verdade. É você confessar, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas tem que falar com a boca, você tem que confessar, você tem que abrir a boca e falar, eu confesso Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos e eu serei salvo. Eu sou salvo, eu não tenho medo da morte. Eu sei que o dia que eu morrer, eu já vou encontrar com meu Deus. A salvação já me foi garantida. A Bíblia diz que o meu nome foi escrito no livro da vida. No momento em que eu confessei Jesus Cristo como Senhor da minha vida, o meu nome foi lá registrado, lá no cartório, lá do céu, adotado nesse dia, Eduardo Henrique de Oliveira. Passou a ser filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Meu nome já está lá. No momento em que eu fechar os olhos aqui, eu vou estar com ele. Ou se não morrer, se Jesus vier buscar a igreja dele, como ele disse, o dia que ele vier buscar o povo dele, eu vou encontrar com Jesus nas nuvens. Eu tenho essa certeza, porque eu sou filho. E o filho volta para casa. Faça essa oração se você nunca fez. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, fale com Jesus agora. Pai, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Vocês que estão nos acompanhando pela internet, você que está assistindo esse vídeo, você pode falar isso agora. Faça uma oração, fala. Pastor, eu não sei orar. Fala assim, ó, Jesus, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida, eu confesso. Eu creio que Deus ressuscitou dos mortos. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Fez a oração? Bem-vindo à família de Deus. Pode falar, Abba, Pai, Papai. É tão simples assim? Gente, para que confundir? O Evangelho é simples. A palavra de Deus, quando o Espírito de Deus nos revela, ela se torna simples. É simples. E agora, você confessou Jesus como Senhor da sua vida, você vai começar a ver que o Espírito de Deus vai começar a te ensinar as coisas. Você vai começar a entender a palavra de Deus. É assim que funciona, Mas pastor, tem tanta coisa, olha, uma criança não aprende a falar quando nasce não, ela vai fazer um punhado de som antes de começar a falar, ela vai engatinhar antes de começar a falar, a andar. Então, é para você fazer isso agora. Deixa que o crescimento venha. Nós vamos ter, você que vai nos acompanhar pela televisão, pela internet, você vai ver, nós vamos ter outras palestras onde nós vamos ensinar como crescer. Nós vamos dar leite para você tomar, leite espiritual. Uma papinha, depois uma sopinha, e daqui a pouco você vai comer feijoada, picanha espiritual. É assim que vamos crescer. Hoje Deus está falando, olha, você pode se tornar filho. E quem anda no Espírito de Deus tem paz e tem vida. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.